Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical na sequência de estudos, lição 5, Motim em Família. Estudaremos de acordo com Números, capítulo 11 e capítulo 12. Estudaremos exatamente a influência negativa da murmuração, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, Moisés, um homem manso e humilde. De acordo com a nossa lição, onde nós temos a primeira queixa, segunda queixa e terceira queixa. Primeira queixa, veja, eles estavam reclamando porque aonde eles estavam não tinha o que tinha na terra do Egito. A murmuração é a pior espécie de chama, de praga, porque ela traz o devorador de todas as coisas, inclusive das bênçãos de Deus. Então, quando a pessoa murmura, ela está nas mãos do devorador, até mesmo a sua própria vida. Por isso que aqui acontecerá exatamente morte, exatamente no deserto, por causa da murmuração do povo. A ira de Deus se inflamou como chamas de fogo e queimou exatamente uma grande parte que estava na extremidade do arraial. Nesta parte aqui, eles vão murmurar contra Moisés a respeito do maná, porque eles vão se lembrar dos panelões de carne que havia no Egito, e que agora eles querem comer carne, e Deus vai ter que arranjar carne para eles comerem. Eles murmuraram. Deus não achou nada bom disso, nem Moisés, de tal forma que Moisés estava para abrir, não aguentava mais as murmurações do povo, porque ele dizia: eu sozinho não consigo, Deus, meu Senhor. Até que Deus ungiu pelo Espírito que estava em Moisés 70 anciãos para ajudar Moisés na condução do povo no deserto. Agora veja a última queixa a respeito da mulher cuxita. Você já ouviu falar sobre a mulher etíope de Moisés? É a nossa aula extra de hoje. Amém? Você já ouviu falar que Moisés teve mais de uma mulher? Será? Porque a primeira não foi Zípora. Aí ele agora aparece com uma mulher cuxita. E cadê a Zípora? Será que Moisés ficou viúvo? Será que ele era um divorciado? Ou era um polígamo? Nós vamos estudar na nossa aula extra 85991 28 12 60, ok? Esta matéria é muito importante para todos nós. Começando a aula. Números capítulo 11. As murmurações dos hebreus e as suas consequências. Nós estamos usando os textos bíblicos mencionados na nossa lição. O povo começou a se queixar e a queixa chegou aos ouvidos de Deus. Porque o povo queixava-se a Moisés. E Moisés orava a Deus para poder Deus apaziguar a sua tempestade de ira, para não matar o povo. E o que a gente vai observar é que a ira de Deus se acendeu de forma em fogo para devorar o que estava nas extremidades do acampamento. Aqueles que ficaram lá na parte última do acampamento. O povo disse a Moisés, Moisés orou a Deus e o fogo se acabou, cessou. Veja a oração e a força nela. Mesmo que alguém mereça morrer, Moisés intercedeu e o fogo acabou. Então vamos continuar orando, porque o fogo vai cessar. Na nossa lição, no texto bíblico, diz assim: e o vulgo, o que é vulgo? É uma turba. Uma turba, isto é, uma massa egípcia, que estava no meio deles, isto é, o vulgo no meio deles.
a turba no meio deles, a massa egípcia. Era uma misturada de egípcios com hebreus. Então, 2 pesos e 2 medidas. Então, veja que Moisés estava com um jugo pesado sobre os seus ombros, porque estava lutando entre a carne e o espírito, entre homens carnais e homens nascidos de novo. Que luta! Os egípcios, uma grande maioria, né, eles tiveram grande desejo de comer carne. Com isso, os hebreus disseram: nós também queremos comer carne. Agora veja também os filhos de Israel chorando exatamente junto com os egípcios. Os egípcios murmuraram, os hebreus também murmuravam. Eles queriam comer carne, os hebreus também querendo comer carne. Aí aqui nós vemos um grande peso na liderança de Moisés. O velho homem são os egípcios e o novo homem são os hebreus. O povo inteiro, exatamente no deserto, rejeitando o alimento promovido por Deus no deserto. O supermercado de Deus, com todas as propriedades, que iam exatamente produzir anticorpos para poder sobreviver qualquer tipo de doença que houvesse no deserto. Então Deus estava alimentando o povo com o alimento de Deus. Entende? Quando o alimento é de Deus, meus irmãos, não precisa de carne. Amém? Porque a carne é do Egito. O alimento que Deus vai promover, ele vai ter todas as substâncias, de vitaminas, de medicina que o corpo produz, que o corpo precisa, certo? De anticorpos para suportar a caminhada no deserto. Então este é o Deus que pode segurar a corda, a vida humana, melhor dizendo, para poder ela sobreviver às intempéries do deserto. Então veja aí, o maná no capítulo 11 de Números, versículo 7 da nossa lição. O povo havia passado pelo Mar Vermelho, representando aqui o batismo nas águas. Então percebe-se que existem os pecados antes do Mar Vermelho e os pecados depois do Mar Vermelho. Quer dizer que os crentes que são batizados com água e até mesmo com o Espírito Santo, porque na nuvem e no mar, também podem pecar. Os pecados depois do batismo nas águas. Quais eram os pecados que eles praticavam? Murmuração, é o tema da aula de hoje. Enquanto Deus estava preparando uma mesa no deserto. Como é que pode Deus preparando uma mesa no deserto? Sim, com tudo. E eles murmurando. Deus já preparando as cordonizes para chegar de manhãzinha cedo. Aí no dia que as cordonizes iam chegar, eles murmuraram: não tem carne para nós comer? Decepção total. Deus não gosta disso não. Deus abomina a murmuração. E com isso a gente percebe, meus irmãos, veja aí o texto de Êxodo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurava contra Moisés e contra Arão no deserto. Por que Deus ainda continua matando alguns? Porque a murmuração é uma forma de ativar o devorador. E quando o devorador chega, meus irmãos, o que é que acontece? É que ele pega exatamente tudo que é de ilegal e atua. Por exemplo, murmuração é um pecado da ilegalidade. Deus proíbe a murmuração, é um pecado mortal. E aqui, até alguns foram mortos por Deus através do fogo. Não só uma vez, mais de uma vez. E tem um texto bíblico aqui que é muito forte, que Deus até mesmo quis matar Moisés. Aí nós vamos olhar na aula extra, daqui a pouco vamos fazer ela, amanhã nós vamos enviar para você, que Deus chamou Moisés, Moisés foi com toda a família para o Egito, e no caminhar da viagem, houve um problema grande, familiar. E esta mulher, Zípora, teve um problema sério com Moisés. E nós vamos contar tintim por tintim
exatamente porque que Moisés casou com esta coxita, a mulher coxita, a mulher etíope. Quem é esta mulher cuxita? A sua descendência. Ela vem de Cush, olha o nome, Cuxita. Descendente de Cã, lá dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, ok? E um dos 3 filhos, Cã, onde se derivam os cananeus. Aonde tem a Etiópia, também é essa mesma terra, ok? O nome atual da terra de Cush é Etiópia, ok? Agora percebe-se o seguinte, versículo 2 de Êxodo 16, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurava contra Moisés e contra Arão no deserto. Enquanto Deus queria imunizá-lo contra as enfermidades. Alimento promovido por Deus, água promovida por Deus. Enquanto eles murmuravam contra a água e contra a comida, o alimento de Deus. Então, durante todo o tempo do deserto, a murmuração. E Deus julgava o povo por meio de Moisés, seu servo. Veja no maná, todo tipo de proteínas necessárias que o corpo precisa. Verdadeiros anticorpos para que o corpo tenha uma verdadeira medicina, uma verdadeira vitamina, um complexo de vida para o corpo. Então, o maná é um alimento poderosíssimo. Mas eles não conheciam o maná. Eles olhavam para o maná, uma coisa miúda, a semelhança de semente de coentro, e eles diziam, o que é isto? O que é isto? Eles não sabiam qual era o alimento que Deus havia promovido para eles ali no deserto. Assim também, Deus tem um maná escondido. Você já ouviu falar que Deus tem um maná escondido? O que quer dizer maná? O que é isto? Então, é aquilo que o ouvido não ouviu, nem os olhos também não viu. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Este é o maná escondido. Glória a Deus. O povo queria carne segundo os moldes do Egito. Leia aí 16 de Êxodo, verso 3. Os filhos de Israel diziam, era preferível morrer na terra dos egípcios. Lá nós comíamos panelões de carne e comia muito pão em abundância. Em troca, nos trouxeram para este deserto, para que nós morremos de fome. Murmuração. O maná veio pela manhã. As cordonizes vinham pela tarde. O maná vinha de uma forma bem especial, bem embalado por Deus. Por quê? Porque Deus colocava um orvalho e o maná era refrigerado, garantindo todas as propriedades nutricionais que o ser humano pode ter. E ali todas as pessoas iam pegar a sua parte, segundo a necessidade, segundo exatamente que cada um poderia comer. Então veja, o maná veio pela manhã, coberto com uma capa de orvalho, alimento de alta qualidade, bem empacotado, com uma capa de orvalho, orvalho, melhor dizendo, amém? Então veja, Deus na história, Êxodo 16, versículo 14. E a capa de orvalho evaporou-se, ficando sobre a superfície do deserto, uma coisa miúda. Então, veja que a cobertura, a capa do orvalho, era exatamente o embrulho de Deus. Deus havia colocado o maná dentro deste orvalho, que aos poucos evaporava-se, ficando somente esta coisa miúda sobre a superfície do deserto, sobre a terra, como se fosse uma geada. Aquilo que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, Deus preparou para todos aqueles que o amam. E na eternidade, nós vamos ver o maná escondido.
E a mesma expressão estará. O que é isto? É maná, o significado. Amém? Deus tem na eternidade o que é isto? Para todos aqueles que o amam, é a surpresa de Deus que não haviam visto, nem no Egito, nem em Canaã. Mas Moisés estava explicando: o maná é o pão vivo do Senhor para vosso alimento. Se come segundo a medida de cada um, segundo a necessidade de cada um. Em Números capítulo 11, verso 31, nós temos a chegada das cordonizes, as aves que foram trazidas pelas mãos de Deus. Jamais imagine como estas aves saíam no seu trajeto de um lugar para o outro. Saía de Tel Aviv até a bota lá da Itália, porque este era o caminho que elas faziam. Elas iam e vinham, subiam e caíam lá nas praias da Itália. Vocês sabem que no mapa a Itália é uma bota. Então lá nas areias da praia elas caíam ali. Mas Deus mudou o GPS das cordonizes e fez elas saírem do oeste, que elas iam para lá, para poder ir para o sul, aonde estava o deserto. Veja que Deus maravilhoso, com um vento forte, trazendo as cordonizes para onde? Para a barriga do seu povo. Enquanto elas pensavam que ia para a Itália, para aquelas praias, Deus havia mandado o vento e diz: vocês vão ser alimento, vocês vão ser comida, vocês vão ser o almoço, a janta do meu povo. Aleluia. Os filhos de Israel não tiveram trabalho algum de pegar essas cordonizes, como hoje as pessoas vão pegar os seus alimentos nos seus currais, que dá trabalho. Por exemplo, galinha tem que correr para pegar elas. E as cordonizes não, quando elas caem, é o único animal que quando elas caem, quando elas sobem lá em cima, de forma tão alta, mas muito alto. E quando elas caem, elas ficam da forma que caem. E outra coisa, quando elas caem no trajeto, que elas sobem muito, como elas voam muito, são muitos quilômetros que elas voam, viu, irmão? De tal forma que quando elas caem, o que é que acontece? De tão cansadas que as cordonizes estão, elas dormem quando caem. E o sono é tão profundo, irmão, que dá para pegar elas, matar e levar para a panela, levar para o fogo. Foi assim que aconteceu. Os hebreus não tiveram trabalho de pegar as cordonizes, porque elas ficavam paradas, com sono profundo. São estas as características das cordonizes que Deus as fez. Por isso, porque são as cordonizes os alimentos do povo no deserto? Olha aí a razão. Deus já tirando o trabalho de pegá-las. As cordonizes, quando elas caem, estão muito cansadas. Dormem por muitas horas ao caírem. O maná, as pessoas tinham que pegar durante 6 dias. E no 7º, ele tinha que descansar por causa do recolhimento dos dias anteriores. Então, era o descanso pelo recolhimento. Por um dia o descanso. Quanto às cordonizes, não tinha nenhum dia, nem pausa. Eram 30 dias carne. 30 dias, irmão. Carne entre os dentes, saindo pelo nariz. É o que está na Bíblia. Irmão, Deus matou os gulões. Nem conseguiram nem mastigar. Deus estava provando aqui, ó. Depois do Egito, do maná, anote aí, né? Mais um. Cordonizes. Então, essas cordonizes, alguns Deus matava até mesmo com... Está escrito que Deus os matava, que eles não conseguiram nem mesmo mastigar a carne. A carne ficou entre os dentes. Porque Deus, conhecendo
estas características de pessoas, Deus já usava a sua fúria. Já que murmurava, que não tinha carne, então Deus utilizou a sua ira e matou alguns da glutonaria. Uma grande lição da satisfação humana em detrimento da diversidade das bênçãos de Deus. Então veja o que estava acontecendo com o povo. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, que produzia realizações sem limite, desenfreadas, gerando frustrações e também desespero. Leia Números 11:33. Deus mata os gulões. Está aí o texto, hein? Eles estavam com febre das concupiscências. Morreram sem mastigar. Morreram com a carne nos dentes. Aquele lugar se tornou um lugar com nome que significa sepulcro da concupiscência. Sepulcro dos glutões. Terrível, né? Muito terrível. Essas cordonize, Deus mudou o trajeto dela de forma miraculosa. Viu? Por que que Deus fez isso? Para Deus alimentar o seu povo. Deus mexeu no GPS dela, porque elas não erram, irmão. É da natureza dela ir pelo caminho e vir. Elas têm o caminho e vir. Tem uma coisa especial nesse GPS dela. Então Deus muda o GPS dela, que em vez de ir para o oeste, elas vêm para o sul. Porque o costume delas era ir para o oeste. E a Bíblia diz que veio um vento, soprou, e naquela noite, aquele vento forte, viu? Veja aí. Isso aconteceu um momento antes de o Senhor dizer o seguinte: amanhã vai ter carne para vocês comerem pela manhã. Viu? E as cordonizes voando para o lugar normal que elas iam, o vento forçou elas de tal forma que voaram o contrário. E o povo murmurando. Deus preparando a mesa no deserto e o povo murmurando. Viu? O que é que nós vamos ver mais isso aqui? Veja aí esse vento forte, forçando elas, indo junto com o vento, elas sobrevoando naquela noite. O Senhor disse assim: vocês vão comer carne amanhã cedo. E o povo na mesma manhã murmurava, dizendo: nós só comemos carne no Egito, nesse deserto nós vamos morrer e não tem carne. Que coisa terrível é a murmuração. Agora veja essa última parte da mulher cuxita, ok? Glória a Deus. Nós vamos começar falando sobre essa terceira queixa que Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, né, Arão e Miriam, eles falaram contra Deus e contra Moisés. Entendeu? Porque que ele casou com essa cuxita. Nós vamos começar esse terceiro, certo? Essa terceira queixa, a aula completa, viu, desse assunto da liderança de Moisés e com essa mulher cuxita e o Arão e a Miriam recebendo exatamente juízo de lepra, certo? Porque que só Miriam ficou leprosa, certo? Meu irmão, entre aqui nesse zap, 85991 28 12 60, ok? 991 28 12 60. 85 é o DDD. Nós vamos fazer a aula e enviar em forma de link. Você aperta e já abre a aula normalmente. Mas começando esta parte aí, para vocês verem como vai ser este assunto. Veja aí. A primeira mulher de Moisés era uma das 7 filhas de Jetro, servo de Deus,
chamado sacerdote. Vocês sabiam que Moisés aprendeu tudo sobre o sacerdócio pelo sogro? O que é exatamente matança de animais, sacrifício, altar? Pois bem, mas ele escolheu uma mulher para casar, mas tinha 7. Escolheu uma das 7 filhas de Jetro, midianitas, todas elas, e o nome dela era Zípora. Esta mulher, a primeira, a mulher de Moisés. Quando eu digo a primeira, porque vai ter uma confusão aqui, porque ele vai ter uma segunda mulher aqui. Aí entra a questão. Por que ele tomou uma mulher cuxita? Vamos ensinar na aula extra aqui, ó. Viu? Será que Moisés ficou viúvo? Será que Moisés se divorciou da Zípora? Será que Moisés foi polígamo? Pois bem, entra na aula. Ó, Zípora com temperamento. Você sabe o que é temperamento? Terrível, indomável. Era mais ou menos assim o temperamento da mulher de Moisés. E eu tenho provas na Bíblia, logo no começo da história. Deus querendo matar Moisés. Aí qual é a razão? Se Deus chamou Moisés, irmão, e como é que Deus quer matar Moisés? Teve um problema entre Moisés e Zípora no caminho. Esse problema é revelado. E vocês vão ver tudo isso. Ok? Na verdade, o problema é que ela jamais esteve no Egito como a esposa de Moisés, de acordo com a Bíblia. Foi 40 anos Moisés sem a mulher. 40 anos. E daí você percebe que nada tinha em comum. Moisés foi salvar o seu povo. Ela era midianita. Então ela praticamente poderia pensar, para que eu estar no meio disso? Entendeu? Julgo desigual. Aí alguém olha para cá. E aqui não é julgo desigual também? Porque aqui também não é hebreu, não é hebreia, não é judia. Então vocês vão ter que entrar aqui para nós ver essa aula aqui, tintim por tintim, Bíblia por Bíblia, verso por verso, e vamos ver tudo. É muita coisa sobre só essa parte da mulher cuxita. Talvez você nunca ouviu falar sobre a mulher etíope de Moisés. Então a aula é sobre a mulher etíope de Moisés. Ok? Então veja só, isso começa no capítulo 4 de Êxodo. E aqui nós começamos a falar um pouquinho, iniciando a história, que não há nada em comum entre Zípora e Moisés. Ok? A sua família, uma missão e o cajado de Deus nas mãos, era tudo que ele precisava. Tudo. Ter uma família, ter uma missão e o cajado de Deus nas mãos. Mas algo deu errado. Êxodo capítulo 4, verso 20. Então tomou Moisés a sua mulher, olha aí como está escrito na Bíblia, hein? E os seus filhos, e os montou no jumento, e voltou com eles ao Egito, e levou em sua mão a vara de Deus. Preste atenção. Moisés havia dito a Jetro, a revelação de Deus, que ele tinha que ir visitar seu povo e o salvar. E Jetro diz, vá em paz. E esse texto diz que ele foi e levou a família, levou os filhos. Entendeu? As revelações são fortes, muito fortes. Ok? Nós vamos revelar a mágoa de Zípora contra Moisés. E a razão porque Deus queria matar Moisés. Nós vamos agora esperar você aqui na nossa aula extra, viu? Nossa aula extra aqui, ó, 85991281260. Também o nosso Pix, envia aí uma oferta de qualquer valor. Vamos enviar todas as aulas do trimestre para você. Deus abençoe, Deus te guarde, fica com Deus, a paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Vamos aprender junto? Vem com Jesus, que é melhor aprender a palavra do Senhor. Amém?
Deus em Cristo vos abençoe. Jesus é a palavra fiel e verdadeira. É nele que está a revelação de Deus para todos que nele crê. Amém? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ele tem este nome, a palavra de Deus. Em Apocalipse fala que ele é a palavra de Deus. Vamos estudar juntos nesta oportunidade. Amém.